Olá, irmãos. Mais uma vez, vamos continuar nosso estudo sobre a vida de José. Hoje na lição 9, José, o Salvador do mundo. Vamos iniciar com o nosso versículo-chave. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na semana passada, nós levamos algum tempo para considerar a noiva gentia de José, a Zenate. Vimos como ela era como um tipo da noiva de Cristo. Ela traz alegria quando a gente vê Deus tirando ela da obscuridade, né, para se casar com José, e isso nos lembra como Deus fez conosco também. Nós saímos do mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós queremos dar uma olhada mais de perto em José, quase uma recapitulação sobre a vida dele. Alguém disse que há mais de 100 áreas da vida de José em que ele retrata o nosso Senhor. Ele é um tipo de Jesus. Então eu quero pegar apenas 3 áreas da vida de José e mostrar como que isso é possível, né? Como ele mostra uma imagem de Jesus. Então eu quero considerar primeiro a humilhação de José, depois nós vamos falar sobre a exaltação de José e também a sua salvação, né? Ou como ele trouxe salvação para o povo. Nós vamos ter aqui um vislumbre de Cristo em toda essa vida de José. Então, primeiro, José e sua humilhação. José deixa de lado a sua glória. Gênesis 37, 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia. Lembra logo no início, né, da história, lá quando ele tinha uns 17 anos, o pai tinha dado para ele uma túnica que representava, então, a posição dele perante a família. Representava o lugar de José na família. Dizia a todos que ele era o filho favorito do seu pai e que ele era o chefe da família. O casaco, então, aquela túnica, representava a glória de José. Essa glória foi deixada de lado por um tempo de humilhação. Como José, Jesus também deixou de lado a sua glória para entrar num tempo de humilhação. Lucas 2, versículos 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ainda podemos ler no Antigo Testamento, no livro de Isaías, Isaías 53, o profeta disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O Deus glorioso do universo, ele se transforma em um homem
E ele anda entre os homens. Enquanto ele estava aqui, ele voluntariamente deixou a sua glória. Sua glória se manifestou de várias maneiras enquanto ele estava aqui, mas foi visível apenas uma vez. Quando ele chamou os discípulos, Pedro, Tiago e João, subiu até um monte e se transfigurou na presença deles. Você lembra que Pedro, que sempre fala uma coisa muito rápido, sem juízo às vezes, né, sem pensar, ou pensando pouco, ele disse: bom é estarmos aqui, vamos construir 3 tabernáculos, ou tendas, mas a palavra que foi a mesma usada para o tabernáculo do Antigo Testamento, que representava a presença de Deus entre os homens. E Pedro falou: vamos fazer 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, porque foram os 2 personagens que apareceram ao lado de Jesus. Quando Jesus se transfigurou, as suas roupas ficaram brancas como a neve, seu rosto brilhava como o sol. E na hora que Pedro falou aquilo, uma nuvem apareceu e fez desaparecer Moisés e Elias. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Eles ficaram morrendo de medo, mas Jesus acalmou eles, né? Ok, José, ele deixou a sua glória, né? Perdeu a sua glória, pelo menos. E depois ele se torna escravo. José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, desceu para o Egito e lá ele serviu na casa do comandante da guarda, Potifar. Jesus também ele entrou nesse mundo como um servo, como um escravo, né? Filipenses capítulo 2. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele não veio a esse mundo para ocupar o trono, né, de um príncipe herdeiro, mas ele veio a esse mundo para servir a humanidade, dar a sua vida em resgate pelos pecadores. Esse tem sido o lema que eu tenho falado tanto para nós, né, aqui, quanto para Moçambique e também lá na Índia, aqui na Índia. Eu tenho usado esse versículo como o nosso lema, nosso Instituto Bíblico está levando esse versículo como lema. Nós não somos uma escola de comandantes, nós somos uma escola de servos. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, José começa, né, uma vez deixando a sua posição perante a família, ele desce como um escravo. Lá ele vence a tentação, lembrando que a esposa de Potifar, esposa do comandante da casa para onde ele foi servir, tentou seduzir José a cometer adultério com ela, mas ele recusou firmemente, mantendo a sua integridade. Ele resistiu, né, àquela grande tempestade de tentação que veio sobre ele, assim como Jesus também resistiu, né, às tentações. Quando Jesus inicia seu ministério, ele é levado ao deserto e ali ele é tentado por Satanás. E a tentação de Jesus não era para provar que ele não pecaria, mas para provar que ele não podia pecar. Jesus veio a esse mundo como o Cordeiro Imaculado de Deus. Ele era e ainda é absolutamente sem pecado. Vamos ver alguns versículos. 1 Pedro 2,22 diz que Jesus, né, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Hebreus 4,15.
Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Outra figura ainda de José é que ele foi bem-sucedido em tudo o que fez. Em Gênesis 39, versículos 21 a 23, diz assim: O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor, e o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. José foi grandemente abençoado pelo Senhor e Deus o usou de maneira especial. Independentemente de onde ele se encontrava, o Senhor o fez prosperar. Na casa do pai dele, depois ele mesmo tendo sido traído por seus irmãos, ido para o Egito, na casa de Potifar, ele fez tudo o que podia fazer, o Senhor prosperava, mas daí ele foi também traído ali pela mulher que o acusou falsamente. Ele foi parar na prisão. Na prisão, ele também prosperava. Então, o mesmo se aplicou a Jesus Cristo. Ele foi bem sucedido em tudo que ele fez. Aqueles que viram Jesus ministrando disseram a respeito dele: ele faz bem todas as coisas. Marcos 7,37 diz isso. Ele nunca falhou em nenhuma tarefa que lhe foi dada. Ele curou todas as doenças que encontrou. Ele expulsou todos os demônios aos quais ele se deparou. Ele ressuscitou todas as pessoas mortas com quem ele entrou em contato. Ele acalmou todas as tempestades em que já esteve. Ele salvou todas as almas perdidas que criam nele. E em seu último suspiro, ele foi capaz de declarar: está consumado, está pago. Lá em João 19:30. José foi falsamente acusado. A esposa de Potifar fez falsas acusações contra José, resultaram em ele ser jogado na prisão. Ele era inocente, mas foi punido. Jesus também foi falsamente acusado de blasfêmia. Eles não podiam encontrar nenhuma falha nele. Então encontraram homens que estavam dispostos a mentir para poder condená-lo. Ele não era culpado de nenhum crime, mas eles o condenaram à morte. E é interessante que José, ele não oferece nenhuma defesa, ele não fica lá se defendendo. Até onde sabemos, José nunca abriu a boca em sua própria defesa. Ele tomou o castigo que lhe foi colocado sem fazer comentários. E mais uma vez, José é uma figura, um tipo de Cristo. Quando Jesus foi acusado pelo Sinédrio, ele não ofereceu nenhuma defesa pessoal. Em Mateus capítulo 26, quando ele foi diante de Pôncio Pilatos, que era o governador, também ele não se defendeu, não. João 19. Lá em Lucas 23, quando ele apareceu diante do rei Herodes, também ele não se defendeu. Mesmo quando ele foi para a cruz para morrer pelos nossos pecados, ele manteve silêncio. Como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele poderia ter se libertado a qualquer momento, afinal, ele é o criador do universo. Ele podia ter chamado legiões de anjos para virem à sua defesa, como ele disse em Mateus 26:53. Ele podia ter falado uma palavra e os seus algozes então teriam sido engolidos vivos pela terra e enviados para o inferno. Mas ele voluntariamente suportou a cruz e a vergonha, porque era a vontade do seu Pai. Então nós vimos a humilhação de José e agora vamos ver a sua exaltação.
José, então, é tirado da prisão. Veja lá, Gênesis 41, 14. Então, Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. José acabou sendo libertado da sua prisão e levado lá perante o Faraó. Jesus, né, ele foi aprisionado também pela morte, o seu corpo foi colocado, né, em um túmulo que foi fechado, uma grande pedra, mas 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos. Mateus 28, 1 a 6. Ele saiu daquela prisão e ele está vivo hoje. Olha o que diz Apocalipse 1, 17 a 18. Apocalipse 1, versículos 17. Quando vi, João falando, né? Caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, porque ele vive, a nossa salvação então está garantida, a nossa vida eterna está assegurada. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É muito interessante no livro de Romanos, em vários outros lugares, mas especialmente em Romanos, quando você vê essa expressão muito mais. Muito mais. A graça de Deus é abundante. José foi exaltado, né? Ele foi elevado ao cargo de primeiro-ministro. Ninguém no reino, além do próprio faraó, era maior do que José. José recebeu o anel de Faraó, que era um símbolo então de autoridade e poder. Ele recebeu uma corrente de ouro que falava da sua nova riqueza. Ele estava vestido de linho fino, que significava que seu trabalho como servo havia acabado para sempre, né? E Jesus também foi exaltado. Seu Pai o exaltou. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Os anjos do céu exaltavam Cristo, né? Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, fala sobre uma grande multidão numerosa de anjos que o adoram. Os santos, que já estão na glória, o exaltam. As pessoas não ficam dormindo como as pessoas pensam. O que fica dormindo é o corpo, mas a alma vai estar com o Senhor, como a Bíblia diz. Como Paulo disse, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor, né? É isso que acontece quando uma pessoa morre, ele está imediatamente com Cristo. Ainda não no corpo, mas em espírito, ou como alguns imaginam, né? Um tipo de corpo provisório, né? Não sabemos como será, mas sabemos que o corpo físico ainda será ressuscitado. Mesmo tendo perdido o corpo vira pó, mas o novo corpo que nós teremos está relacionado ao primeiro, de alguma forma. E o que é importante saber é que nesse exato momento, aqueles que já partiram, eles estão glorificando, exaltando o Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, Apocalipse 7, 9, Apocalipse 22, 3. São vários textos que falam que os santos o exaltam. Ele é digno, irmãos, de ser exaltado nesse momento, né? Temos várias razões para exaltar nosso Senhor. Como José, Jesus possui todo o poder no céu e na terra. José teve todo o poder do mundo naquela época, recebido do faraó. Jesus, ele disse: toda a autoridade me foi dada, portanto, ide fazer discípulos. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo. José, então, foi entronizado.
Gênesis 41, 41. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. José recebeu o trono de outro, né? Ele foi autorizado a governar pelo decreto de Faraó. Jesus também foi entronizado e autorizado a sentar-se ao lado do seu Pai Celestial em seu trono. Apocalipse 3, 21. Jesus disse: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, Jesus está sentado hoje à direita do Pai. A ênfase não é tanto pelo fato de estar do lado direito, mas de estar no mesmo nível que o Pai. Os judeus que entendiam essa expressão certamente entenderam que Jesus se fazia como o Pai, como Deus. E eles não aceitaram isso e por isso queriam apedrejá-lo. Né? Mas era exatamente isso que Jesus queria dizer. Ele está no mesmo nível do Pai. Eu e o Pai somos um. E quando o Senhor, então, deixou esse mundo, a Bíblia fala que ele se assentou à direita do Pai. José, ele recebeu um novo nome. Gênesis 41, 45. E chamou o faraó o nome de José Zafenat-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifra, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. José recebeu então esse nome, né? Era comum pelos estrangeiros daqueles dias, né? Para os estrangeiros daqueles dias era comum mudar o nome. O nome que José recebeu, Zafenat-Paneia, pode ter vários significados. Os estudiosos divergem sobre o que realmente significa. Poderia significar o Salvador do mundo, ou então o revelador de segredos, ou Deus fala e isso vem à existência. Zafenat-Paneia pode ser abundância de vida. A palavra de Deus fala vida. Eles não sabem exatamente o que significa, mas todos esses nomes se encaixam bem na nova vida que José recebeu de Faraó. Quando as pessoas ouviam esse nome, Zafenat-Paneia, eles caíam de bruço, né, e honravam José de joelhos, Gênesis 41, 43. É claro que esses nomes também falam de Jesus, o Salvador do mundo. Né? É nos dito na carta de Paulo aos Filipenses que Deus deu a Jesus um novo nome, que está acima de qualquer outro nome. Diante do próprio nome mencionado, os joelhos então vão se curvar, as línguas vão confessar que só Ele é o Senhor. Filipenses 2, 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então agora vamos ver José e a sua salvação, ou seja, a salvação que ele ofereceu. Nós já vimos a humilhação, vimos então a exaltação, né, ele sendo levado ao trono, e agora vamos ver sobre a salvação. Né? A exaltação de José foi seguida por um tempo de abundância. Gênesis 41, 47. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Assim como ele profetizou, né? Ao interpretar o sonho de Faraó, a terra gerou abundância por 7 anos. Foi uma era de abundância para o povo de Israel também. Né? Após a ressurreição do Senhor Jesus, dentre os mortos, o mundo entrou na era da graça. Estamos vivendo um tempo de abundância espiritual hoje. O Senhor está abençoando, salvando almas, isso já por quase
2000 anos. Né? Temos a Bíblia, que hoje está distribuída no mundo inteiro, sendo traduzida em muitos idiomas, quase todos, né? E a facilidade hoje, então, pela internet, todo mundo tem a Bíblia nos seus celulares. O Senhor está abençoando, né? A igreja está ativa e livre para declarar a mensagem do Senhor. Nós fomos abençoados pelo Senhor de uma maneira grandiosa, porque Ele nos permitiu, então, nascer durante esse tempo especial, a era da graça, a dispensação da graça. E a exaltação de José depois foi seguida por um tempo de fome. Gênesis 41. 53. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então, os anos de abundância foram seguidos por 7 anos de fome. Quando a era da graça terminar, com o arrebatamento da igreja, o mundo então vai ser mergulhado num tempo de grande fome espiritual. Nós chamamos esse tempo de grande tribulação. A igreja, como nós conhecemos, será removida da terra. A palavra de Deus não será mais pregada como é hoje. O Espírito Santo também não vai estar de uma forma ativa através da igreja. Certamente ele vai agir porque o Espírito de Deus, ele vai convencer ainda alguns do pecado, né? Através da pregação que será feita naquela época, mas não como é feito hoje em dia, com toda a liberdade. Será um tempo de apostasia espiritual, fome espiritual. A mentira vai prevalecer, como agora já está, né, no mundo inteiro. A gente vê como a mentira está predominando. Nessa época da grande tribulação vai ser muito pior, porque Satanás vai estar reinando nesse mundo, o anticristo, né? Então, se você não é um crente, você deve vir a Cristo hoje, né, para ser salvo, porque não pode brincar com o que está para acontecer. José, então, controlou toda a distribuição do pão. Veja só. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Então, quando o povo ficou faminto, clamou ao Faraó, ele os enviou a José. Somente José podia dar o pão que eles precisavam, né? Ele era a fonte da vida para todas as pessoas, tanto no Egito quanto em todo o mundo. Como José, Jesus, então, é o único Salvador. Se você precisa do pão da vida, né, você tem que ir a Ele, pois somente Ele é o pão da vida. João 6,35, declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Então, a única maneira de ser salvo é chegar a Jesus pela fé e nascer de novo. Deus só conhece um caminho de salvação, e o nome dele é Jesus. Atos 4,12. Nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, se você nunca confiou em Jesus como seu Senhor, Salvador, deve convidar ele agora mesmo, né? Nós temos toda essa história de José para ilustrar quem Jesus Cristo é. Jesus veio, ele supriu as necessidades das pessoas, ele curou, ele alimentou, ele foi bondoso, ele ensinou coisas boas,
mas acima de tudo ele veio não apenas para servir, mas para dar a vida dele em resgate de muitos. Aqueles que creem em Jesus Cristo são os que serão resgatados, serão salvos, né? Se você já é salvo, então eu convido você a vir ao Senhor e dar graças a Ele, né? E o louvor que Ele merece. O Senhor morreu na cruz para salvar você e eu. Quando Jesus morreu ao redor de dois ladrões, aqueles dois ladrões representavam toda a humanidade, o mundo inteiro. Uns continuam blasfemando, apenas olhando para si mesmos e não veem em Jesus a salvação. Outros, como um daqueles ladrões, reconhece o seu estado. Sabe que é um pecador que merece a condenação. Mas olhando para Jesus, vê nele o Salvador do mundo. E humildemente clama: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus promete salvar imediatamente todo aquele que se chega a Ele. Que Deus abençoe, que você possa então levar essa mensagem para muitas pessoas. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua misericórdia e graça. Obrigado por tão grande salvação. Usa-nos para levar essa mensagem para muitas pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém.